Mais uma quarta literária e dessa vez nós vamos analisar o livro O Acontecimento da escritora Annie Ernaux. Annie Ernaux, inclusive, ano passado recebeu o Prêmio Nobel de Literatura pelo conjunto de sua obra. O interessante sobre esse livro é que ele vai ter uma abordagem que nós vamos identificar vários pontos que são extremamente polêmicos, que também pode ser considerado um tabu, mas que também faz com que a gente desenvolva a nossa criticidade. Olá, mãe, seja bem-vinda, boa tarde. E que a gente possa entender um pouco mais, né, a partir de um olhar mais crítico, a respeito de algumas questões que são extremamente polêmicas. Então, se você está chegando, não esquece aí de apertar o coraçãozinho para ir curtindo, para que essa live ela possa ser compartilhada e que outras pessoas possam participar junto conosco. Lembrando que as lives ficam sempre gravadas e ficam tanto no feed do Instagram, como também elas ficam no YouTube, que é o @professora_Andresa. Então é só você dar uma olhadinha depois, se você não pôde estar ao vivo e você está olhando agora no gravado. Sempre eu faço isso, né? Tanto deixo no Instagram, como também você pode acompanhar pelo YouTube. Lembrando que na próxima quarta-feira nós vamos analisar o livro Por Favor, Cuide da Mamãe, que é de uma autora sul-coreana, que se chama, até anotei aqui para dizer certinho, que é Kyung Sok Shin. Então, na próxima quarta-feira a gente vai estar analisando esse outro livro, e é um livro emocionante, já posso ir adiantando, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa história. Mas vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre o acontecimento de Annie Ernaux. Algo que é bem interessante é que ela só começa a tratar desse livro, ou começa a escrever esse livro, 3 décadas após o acontecimento que faz parte da vida pessoal da escritora. Sim, Annie Ernaux, ela tem por prática escrever livros que têm relação com histórias, com situações, momentos de sua vida pessoal. No entanto, é importante que a gente compreenda que isso está longe de ser aquele livro clichê, cheio de sentimentalismos ou centrado, voltado para o eu da escritora. Esse eu representado por ela, e de uma maneira bem perspicaz, de uma maneira bem interessante, é como se fosse um eu que representa a coletividade. É como se ela se afastasse ou estivesse de fora da situação, analisando momentos vividos por ela no passado. É interessante que alguns até intitulam como sendo uma autobiografia, ficção, embora ela nem goste muito da utilização desse termo. Esse acontecimento, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre essa história, é uma situação ocorrida com a autora em 1963. Ela decide escrever sobre o acontecimento em 1999, inclusive o próprio livro deixa bem claro que já no finalzinho do livro ela coloca que toda a escrita, a produção dessa narrativa aconteceu de fevereiro a outubro de 1999, que é quando ela se sente inquieta. Ela entende que todos os fatos relacionados à sua vida precisam ser contados, senão não teriam o porquê de terem acontecido. Então ela tem uma necessidade de compartilhar. Algo que é preciso que a gente leve em consideração é que esse livro, O Acontecimento, trata de um fato superado, como ela mesma coloca dentro da narrativa, mas um fato impactante e que ela entende que teve que passar por isso para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse ver as coisas de uma forma diferente. Inclusive, ela diz que precisava contar. Isso só teria valido, vamos dizer, a pena ter sido vivenciado por ela, se pudesse ser transmitido, se pudesse ser passado. Então, tudo que ela viveu agora estaria exposto diante das pessoas. E ela teria guardado durante mais de 3 décadas essa situação de uma maneira mais restrita e, de repente, sonha com a escrita desse livro, contando sobre esse fato, e pensa que seria interessante que outras pessoas também pudessem ver esse acontecimento com base no olhar, nas suas remanescências, nas suas lembranças do passado, por fatos, inclusive, que ela acabou registrando numa agenda. Então, ela ia colocando ali na agenda dela situações, frases que rememoravam naquele período em que ela viveu o acontecimento, que é o que eu vou contar para vocês, marcas do passado ou lembranças que depois, né, quando ela
uns 30 anos depois, começou a pensar na escrita desse livro, ela foi remontando, revisitando esse passado e escrevendo a respeito dele com um objetivo muito específico. É importante deixar claro que, embora o acontecimento seja um livro que fale sobre uma situação vivenciada pela autora, na verdade ela faz uma série de considerações, críticas e reflexões a respeito do posicionamento. Ela se posiciona, na verdade, a respeito do assunto, mas ela fala sobre uma coletividade feminina, principalmente da questão do corpo feminino, faz uma crítica à questão do machismo e de uma situação de dominação em relação ao corpo da mulher. Não existe nenhum tipo de militância, deixo bem claro aqui no livro, nenhuma bandeira que seja levantada de uma maneira explícita ou violenta. Muito pelo contrário, de uma maneira sutil, ela nos leva, enquanto leitores, a percebermos o nosso contexto e como as situações de desigualdade e de diferenças sociais podem fazer com que as pessoas, de fato, sejam tratadas de forma diferenciada. E diferenciada no sentido bem negativo mesmo. Uns sendo bem tratados, outros sendo maltratados, simplesmente, por exemplo, porque são pobres. E aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre o livro em si, né? A gente vai começar aqui em 1963, quando a gente percebe, a própria autora coloca que estava namorando, era um namoro, vamos dizer assim, recente, não existia grandes pensamentos em relação ao futuro desse namoro, quando ela percebe que começa a ter enjoos, que a menstruação falta, ela começa a ficar um tanto preocupada com isso, mas aí ela decide, com o passar do tempo, porque ela tinha o costume de sempre quando menstruava, ela deixava a calcinha ou alguma coisa que tivesse suja com a menstruação num cesto de roupa de uma maneira bem, vamos dizer assim, à mostra, para que a mãe, né, visse que ela tinha menstruado. Então isso era um costume e ela tinha inclusive essa preocupação de que, como a menstruação estava faltando, logo a mãe estaria perguntando o porquê daquilo. Então a gente está falando aqui de uma jovem, da própria Annie Ernaux, em 1963, quando ela tinha 23 anos. Ela era uma estudante universitária do curso de letras, ela estudava lá na universidade, tinha um dormitório na universidade e nos finais de semana ela ia à casa dos pais. Então ela tinha ali, vivia numa sociedade, vamos dizer assim, cheia ainda de convenções, de protocolos, de julgamentos, e é importante frisar que a França nesse período não tinha ainda legalizado o aborto, ou seja, ela passa por essa situação, né, de suspeitar inicialmente que estava grávida, mas já tinha em mente que isso seria um grande problema caso ela de fato estivesse. E aí ela pensa em fazer o seguinte: ela marca no posto uma consulta, ela tenta sair de casa de modo que não despertasse atenção, dá uma desculpa. No meio do caminho ela se encontra com uma pessoa conhecida que fica olhando a direção para onde ela ia, ela desconversa, conta lá uma história e acaba indo, diz que está com problema no estômago, que vai para o médico, mas diz o nome do médico errado, gera ali uma suspeita com a pessoa, mas ela acaba ali tapeando e vai para o posto. Chegando lá, faz o teste e aí quando sai o resultado, ela comprova que está grávida. Bom, uma coisa que é importante, no momento que ela se viu diante daquela situação, ela começa a refletir a respeito do como ela se via enquanto mulher. Então ela estava ali entendendo que o corpo dela era como se ela funcionasse como homem. Então ela achava que poderia ali se dar o direito, né, de ter seus prazeres, mas ainda não tinha compreendido que seu corpo era um corpo de mulher. E sendo o corpo de mulher, ela poderia inclusive engravidar. E aí o que é que ela faz? Ela começa a pensar inclusive no namorado. E quando ela liga para contar o que havia acontecido, ela já tinha decidido internamente, né, para ela que não iria levar adiante aquela gravidez. Ela percebe que o namorado fica um pouco assim no descaso, que já deixa claro também que não teria interesse em ter aquela criança, e diz que vai também encontrar um jeito ali de encontrar uma forma de fazer com que ela fizesse aquele aborto. No entanto, durante todo o
o passo a passo daquela situação, ela recebe um atestado de gravidez que continha informação de quando aquela criança iria nascer, provavelmente em 9 de julho de 1964. Então ela rasga esse atestado com uma convicção de que aquilo ali não iria finalizar com o nascimento de um bebê, porque sim, ela havia decidido fazer o aborto. Então, o acontecimento é esse momento, mas ele não está isolado em si, só na perspectiva do aborto, mas também uma série de situações que vão acontecendo com a própria escritora até ela chegar a esse momento de realizar o aborto de forma clandestina, lembrando que na França, nesse período, o aborto era considerado ilegal. Então, o que é que vai acontecer? Ela volta, vai para a universidade, para o meio lá dos colegas, ela começa a ficar totalmente dispersa em relação aos seus estudos, a monografia, o TCC que ela tinha que fazer. Ela tinha feito a escolha de um tema, já não conseguia se concentrar. Ela estava totalmente ali absorta e desesperada, num conflito muito grande, porque a qualquer momento aquela barriga iria crescer, todo mundo iria perceber. E ela entendia que levar adiante a gravidez era uma forma de perpetuar a pobreza. Ela não vinha de uma, vamos dizer assim, de uma classe social abastada. Estar na universidade já era escalar socialmente. E ela entendia que ter um filho naquele momento iria, na verdade, privá-la de todas as conquistas que ela tinha feito até o momento, visto que ela era a primeira integrante da família que havia conseguido chegar numa universidade. Então, ela não queria, dentro do seu meio social, ser vista como uma mãe solteira, ou ser julgada, ou ser falada. Agora, é bem interessante, nesse momento ela tinha essa preocupação, mas já uma mulher adulta, falando sobre o assunto 30 anos depois, nós percebemos a questão da coragem da própria Annie Ernaux, de revelar essa situação tão íntima, né? Que ela poderia ter guardado com ela, que ninguém jamais saberia, ou só saberiam as pessoas que ela quisesse, né, que tivessem acesso a esse assunto, mas é um desnudar, e eu vejo como uma atitude de coragem. Por quê? Porque à medida que fala de um assunto tão polêmico como esse, o que é que vai acontecer? Acontecem os julgamentos, e ela assim não se preocupa com isso, né? Ela tá ali a mostrar que suas sensações, o seu corpo, a sua vida, a sua história de alguma forma precisa ser contada para que tenha um sentido. Então, é uma visão que ela tem a respeito de si mesma, né? E ela começa a escrever sobre a vida como sendo uma fonte, vamos dizer assim, de recurso ou de inspiração para outras pessoas. E ela, posso dizer que não se preocupando com os julgamentos ou com a forma como o outro ou o leitor, né, vai vê-la, ela realmente se desnuda, ela mostra realmente o que ela pensou, o que ela sentiu, ela tenta rememorar foi para ela engravidar em 1963, quando ela estava como estudante, quando ela não teria o apoio dos pais e quando ela percebe que o próprio namorado também não a teria apoiado a levar essa gravidez adiante. Então ela toma uma decisão, e a decisão que ela toma é sobre si mesma. Ela se vê como aquela que precisava se priorizar em detrimento do filho que ela esperava naquele período. Então, não são todas as pessoas que têm uma coragem, vamos dizer assim, de claramente admitirem suas escolhas, né? Que podem ser consideradas por uns como egoístas, por outros como não é que não de nada foi egoísta, mas que é uma questão de posicionamento, né? De visão de mundo, de forma de pensar, mas essa era a dela e ela realmente leva até o final e coloca como ela lidou com essa situação, sem se preocupar realmente com o julgamento alheio. Então, o que é que ocorre? Nesse período, ela está lá na faculdade, ela está estudando, ela está desesperada, ela passa por alguns médicos. Alguns médicos dão algumas medicações que poderiam facilitar a vinda dessa menstruação. No entanto, ela faz uso das medicações, não chega, isso logo no iniciozinho, quando ela descobriu que estava grávida. Outros, muito pelo contrário, dão remédios para que a gravidez seja levada adiante, dizendo a ela que não era. Isso, claro, que a gente vai percebendo que existem os personagens que são colocados na narrativa, eles recebem nomes que são letras, nomes fictícios, porque de fato foram pessoas reais. E aí, para não comprometer, né, a imagem dessas pessoas, né, o envolvimento dessas pessoas na história, né, fazendo parte desse acontecimento, ela acaba cuidando da imagem,
utilizando essas expressões ou letras para dar sentido a esses personagens, dar vida a esses personagens. E aí ela começa realmente a se abrir com algumas pessoas, falar com alguns colegas de faculdade, perguntar quem já tinha ouvido falar sobre alguém que tivesse feito um aborto, que tivesse tido sucesso, visto que com os médicos ela já tinha percebido que não iria dar certo, ela não iria conseguir concretizar. Então o tempo vai passando, ela vai se tornando cada vez mais amargurada, ela não consegue mais se concentrar nos estudos, ela não consegue mais pensar praticamente em nada. Olá, boa tarde, Mascom, Construção e Reforma. E ela realmente passa a não se concentrar mais em nada. Então é no meio desse turbilhão, né, de tantos conflitos, de medos, do receio, né, do não saber o que fazer com o tempo que passava e com o que ela precisava fazer para se livrar daquela situação, ela acaba conversando com algumas pessoas, tendo dificuldades muito grandes para conseguir descobrir um local que fizesse esse aborto de maneira clandestina, até que ela encontra uma pessoa, que é uma moça que tinha feito um aborto, que tinha o contato da pessoa, né, que ela poderia buscar ali um meio de realizar o aborto clandestinamente, e aí ela finalmente sabe o valor, ela consegue esse dinheiro emprestado, consegue o endereço da pessoa, que era considerada como uma fazedora de anjos, né, que era conhecida como uma fazedora de anjos, que na verdade era uma pessoa que trabalhava numa clínica e pegava todo esse material para fazer os abortos de forma clandestina. Então ela vai até a casa dessa mulher. Essa mulher, ela utiliza uma sonda, ela passa uns dias achando que o aborto iria acontecer, não acontece, o feto não é expulso. Então ela retorna para essa mulher, a mulher coloca uma outra sonda e alguns dias depois ela realmente percebe que há a saída desse feto. Isso no campus da universidade, lá no dormitório onde ela ficava. E uma amiga, né, que a tinha ajudado nesse processo para conseguir fazer o aborto, é interessante que senta com ela na cama depois, eles veem lá o feto exposto e elas choram juntas. Só que depois de o feto, né, sair, ela acaba tendo uma hemorragia muito grande e essa amiga precisa ligar para o hospital. Então, quando ela chega lá no hospital, ela acaba sendo maltratada. O livro aborda a questão da violência médica, né? Quando ela pergunta o que é que está acontecendo, porque ela diz que o feto já tinha saído, que tipo de procedimento eles iriam fazer, e o médico simplesmente diz a ela que não era um encanador. Então ela toma anestesia, adormece. Quando acorda, ela fica preocupada, perguntando se eles tinham tirado os ovários dela, e uma enfermeira diz que não. Então a gente vai chegar, eu vou dar uma paradinha aqui nessa parte, porque eu quero que vocês acompanhem comigo algumas situações anteriores até esse momento, para que a gente entenda bem o passo a passo dessa narrativa. Então vamos lá. As incertezas e de onde ela tira a ideia de falar sobre esse acontecimento. Fica bem claro aqui no livro o seguinte, ó. Isso aqui eu vou falar para vocês agora alguns trechos do livro. Diz assim: faz uma semana que comecei esta narrativa, sem nenhuma certeza de continuá-la. Só queria testar meu desejo de escrever sobre isso. Há muitos anos estou às voltas com esse acontecimento da minha vida. Há o medo e a culpa de morrer sem ter feito nada a partir da experiência. Então a gente já percebe aqui o quanto ela estava inquieta, né? Sempre vinha isso na cabeça dela, dizia, já que isso aconteceu comigo, o que é que eu posso fazer com isso? E aí ela pensa em contar, a escrever esse acontecimento, ainda sem nenhuma certeza se levaria à frente, se chegaria a publicar esse livro, mas enfim, ela começa a escrever sobre o assunto. Então, ela usa como fonte para escrever o texto a agenda e diários da época, como eu tinha citado para vocês anteriormente. Então, ela começa a fazer anotações que falavam sobre o avanço da gravidez e também o avanço da angústia que ela tinha por não conseguir nenhum contato ou nenhuma forma de fazer esse aborto de forma clandestina. Vale salientar que chegou ao ponto até dela utilizar uma agulha de crochê para introduzir, né, no seu órgão sexual, na tentativa de fazer esse aborto, e não teve êxito. Depois a gente vê aqui, ó, no próximo mês
de julho vai sair uma criança de mim, mas eu não a sinto. O que mostra um distanciamento dela em relação a esse bebê, ou esse feto que estava sendo gerado no ventre. Então ela não tinha nenhum tipo, vamos dizer assim, de sentimento, ela não se sentia como mãe ou como que aquele bebê fosse seu filho. Então existia esse distanciamento. Ela queria, na verdade, era que aquele pesadelo para ela, né, acabasse. Então ela vem em busca, né, dessa tentativa aí de se livrar do feto. Isso ela deixa bem explícito, bem claro, tá, no texto. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer a leitura, vocês vão perceber que ela realmente é muito direta, muito objetiva, muito pontual no posicionamento dela a respeito do assunto. E aqui a gente vai ver também o seguinte, além desses registros, ela também acaba colocando os encontros e os desencontros com médicos e colegas em busca de alguém que pudesse auxiliá-la com esse procedimento. Então ela tanto vai a médicos, como eu contei, que receitam medicações para que ela sustente, um deles inclusive fez isso, como também outros médicos dizem, não, você toma isso aqui, porque era bem no início da gravidez, e a sua menstruação vai chegar, fato que não ocorreu. E também a gente percebe a visão de mundo e as sensações que ela tinha a respeito da gravidez. Então, o que era para ela estar grávida naquele período? Ela diz, o que crescia em mim era, de certa maneira, o fracasso social. Lembrando que ela vinha de uma família, né? Bem de uma família, mas, vamos dizer assim, não tão abastada, né? Socialmente, economicamente, e ter aquele filho, ela entendia que traria um prejuízo muito grande, já que ela tinha ascendido e agora era uma estudante universitária. E depois ela já vê como ela está envolta nessa situação de angústia. Tudo que estava acontecendo no mundo ao seu redor já não fazia sentido. Ela estava totalmente concentrada só em como poderia encontrar uma forma de realizar o aborto. E aí tem uma parte aqui do texto que diz: uma semana depois, Kennedy foi assassinado em Dallas, mas isso já não me despertava nenhum interesse. Não escrevo mais, não estudo mais. Como sair daqui? Então ela está realmente desesperada, não consegue se concentrar nos estudos, não consegue nem pensar em situações como, por exemplo, a morte do presidente dos Estados Unidos, o presidente Kennedy. Isso tudo aconteceu nesse período e para ela aquilo realmente não representava nada. Ela estava realmente concentrada só em resolver aquela questão. E um ponto interessante também na narrativa é que ela expõe o peso de uma sociedade marcada pelo domínio do masculino sobre o corpo feminino e como as leis elas estão acima dos desejos ou das vontades das mulheres. Esse é o posicionamento de Annie Ernaux no livro. Inclusive, a gente vai perceber aqui que ela trabalha muito essa questão do machismo, que busca essa dominação da relação da mulher com o próprio corpo e a sua própria autonomia, estando a lei acima, inclusive, dos desejos da mulher em relação ao seu corpo. Isso aqui é um posicionamento defendido por ela. E aqui tem assim: queria ser como o corpo do homem, que não engravidaria. E tem uma outra passagem que coloca: se eu não relatar essa experiência até o fim, estarei contribuindo para obscurecer a realidade das mulheres e me acomodando do lado da dominação masculina do mundo. Ela também narra o encontro dela com a fazedora de anjos, né? Todo o medo, todo o pavor que ela teve quando chegou na casa da mulher para fazer a realização do procedimento. Ela lembra nitidamente de deitar numa cama, de ter uma escova perto de uma escrivaninha, de frente para ela, né? Do momento que ela abriu as pernas, da introdução da sonda, da dor que ela sentiu. Então, todo esse passo a passo, ela tem registrado na mente dela como uma coisa muito impactante, muito marcante para ela. E depois ela fala sobre o período de urgência, quando ela precisou ser atendida no hospital. E aí é quando ela começa a detalhar toda a repulsa, toda a ojeriza, toda a indignação que ela tem em relação à questão da violência médica, principalmente em relação às mulheres, e também pelo fato de que essas mulheres socialmente elas eram desiguais e como isso fazia com que elas tivessem um tratamento diferenciado. Desculpa.
Aí tem aqui, ó. Inclusive a questão do julgamento da decisão dela, né? Das pessoas julgarem. Ou seja, chegou uma moça lá universitária, até então no hospital. Eles não tiveram ciência de que ela era universitária, eu vou falar sobre isso um pouquinho depois. Mas já havia um julgamento pelo fato de que ela já tinha dito que tinha abortado. Então tem assim, ela havia mantido o bebê, mas aí eu vou falar sobre você sobre uma situação. Quando ela chega no hospital, uma moça de 20 anos, mais ou menos 20 anos, ela tá grávida, já perto de parir, e uma enfermeira, de uma maneira bem grosseira, manda ela para casa, dizendo, essa daqui já tá uns 15 dias indo para cá, e já deixa bem claro que existe ali um preconceito pelo fato dela ser mãe solteira. Então veja a questão do preconceito. E é bem interessante que ela era uma mãe que estava deixando, permitiu que aquela gravidez fosse até o final, ia ter um filho. E a Annie Ernaux, por outro lado, era aquela que tinha interrompido uma gravidez. Só que no momento que a Annie Ernaux está sendo atendida pelo médico residente, inclusive ela não lembra mais o nome dele, inclusive ela disse que se lembrasse, faria questão de colocar o nome dele diante de toda a repugnância que ela teve, porque ela foi maltratada por ele, né? Quando ela tá lá sendo tratada, que ela vai fazer a curetagem, ele não quer explicar qual é o procedimento, o que é que ele vai fazer com ela, e ele diz que não é um encanador e começa a bater nela. Então, depois que ela recebe anestesia, ela adormece. No outro dia, ela fica preocupada, pergunta à enfermeira que procedimento era aquele, se tinham tirado os ovários, e a enfermeira diz que não, que na verdade tinha sido feita uma curetagem. Interessante que existia uma plaquinha perto da cama onde ela estava deitada, que dizia que era um útero gravídico, e ela entendeu que eles não quiseram externar que ela havia abortado. Por isso colocaram ali como se ela ainda estivesse grávida. E a enfermeira pergunta a ela o seguinte, por que você não contou para o médico que você era uma universitária? Provavelmente eles chegaram a essa conclusão depois de verem os documentos dela na recepção, falando que ela tem um plano de saúde da universidade. E aí ela entendeu, internamente ela entendeu, e na hora, inclusive, ela até se culpou. Nossa, por que eu não falei, né? Talvez se eu tivesse dito a ele que eu era da universidade, eu não tivesse sido tão maltratada. Mas depois causou uma revolta muito grande nela. Porque ela percebeu, vendo a mulher que tinha tido um bebê na outra cama, que na verdade ela que havia cometido a interrupção, né, da gravidez, ela agora parecia ter um status maior pelo fato de ser universitária, então precisaria ter um tratamento diferenciado. Já a filha do operário, né, a pessoa pobre, ou uma caixa, por exemplo, no supermercado, continuaria sendo maltratada simplesmente porque era pobre, mesmo tendo levado essa gravidez até o final. Então ela critica de uma maneira bem clara essa diferença de tratamento entre as mulheres, inclusive essa dominação e essa opressão em relação ao corpo feminino. Então ela coloca isso bem claro aqui, falando da violência médica dentro do hospital. E aqui tem umas passagens que exemplificam bem essa situação, quando diz assim, ela havia mantido o bebê, falando da mulher que estava lá para ter o bebê, né? Mas não era mais bem tratada do que eu. A moça abortada e a mãe solteira dos bairros pobres de Rouen estavam no mesmo barco. Talvez tivessem mais desprezo por ela do que por mim. E depois a gente tem a fala da enfermeira. Por que não disse ao doutor que era como ele? Ou seja, né? Se você tivesse dito que você estava mais ou menos no mesmo patamar que ele, que era um homem estudado, que era um homem de uma classe social melhor, você teria sido mais bem tratada. Um absurdo, mas isso aconteceu com Annie Ernaux e ela retrata aqui no livro, né, essa situação. Só para a gente ir finalizando aqui, que eu acho bem importante, é como ela descreve o momento em que ela vê o bebê, né? Ela diz, vi um homenzinho pender de meu sexo na ponta de um cordão avermelhado. Eu não tinha imaginado ter aquilo dentro de mim. Era preciso que eu voltasse com ele até meu quarto. Peguei com uma mão, era estranhamente pesado, e avancei o corredor, apertando-o entre as minhas coxas. Eu era um animal.
O, que é o nome que ela dá à amiga que estava com ela lá no quarto lá da universidade, diz: senta no banco, chora. Choramos silenciosamente. É uma cena, um nome. A vida e a morte ao mesmo tempo. Uma cena de sacrifício. Então a gente vai percebendo aqui o quanto ela deixa bem claro que houve sim um sacrifício, né? Para que ela pudesse seguir adiante e ter a vida dela, e depois, anos mais tarde, pensar em ter os seus próprios filhos. Ela teve que passar por essa situação. Então, O Acontecimento é um livro que foi publicado pela primeira vez em 2000 no Brasil. Ele só foi publicado pela primeira vez ano passado, né? Ou seja, em 2022. Quem tiver interesse em fazer a leitura, de conhecer os pormenores, os detalhes da história, né? Claro que tem outras situações que envolvem toda essa trama. É só vocês fazerem a aquisição do livro. Ou, se você não tem condições de ter um livro físico, você pode fazer como eu fiz, porque aqui eu não tenho acesso ao livro físico. A gente baixa pelo Kindle. No meu caso, eu estou usando a Amazon, né? Eu baixo o Kindle e faço a leitura, e fiz a leitura do livro. É um livro curto, em um dia eu li. Ele tem 80 páginas, é bem rápido de fazer a leitura. E eu recomendo que vocês façam essa leitura, vocês conheçam a história, conheçam mais sobre a autora. Inclusive, eu vou ler um outro livro dela que chama O Lugar. Já tem, inclusive, até data marcada no nosso cronograma de lives. Então, na próxima semana, que é o dia 25, eu vou fazer a live sobre Por Favor, Cuide da Mamãe, que eu já falei pra vocês que é da autora sul-coreana Kyung Sok-shin, tá bom? Espero ter falado direitinho. E depois a gente vai ter o Sol, a primeira quarta-feira de fevereiro, O Sol é para Todos. E na segunda quarta-feira, que é o dia 9 de fevereiro, nós vamos ter O Lugar, de Annie Ernaux também. Então, assim, é um livro bem interessante, O Acontecimento. Eu recomendo que vocês façam a leitura, porque uma coisa é você falar sobre, outra é você ter experiência da leitura. Nunca substitua uma coisa pela outra. A gente saber um resumo ou história, assim, de uma maneira mais geral, é uma experiência. Mas quando a gente lê o texto, a gente tem as nossas próprias impressões, tem a nossa própria visão de mundo e consegue captar ou se aproximar bem mais da escrita ou do estilo desse escritor ou dessa escritora, como é o caso. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês hoje. Na próxima semana, dia 25 de janeiro, estarei fazendo mais uma live sobre Por Favor, Cuide da Mamãe. Posso adiantar que é um livro espetacular. E aí, quem não conhece, dá uma olhadinha, baixa no Kindle, né, para fazer a leitura digital do livro, para que possa compartilhar comigo, trocar ideias sobre o texto. Amanhã essa live vai estar gravada no YouTube. Compartilhem. Quem ainda não me segue lá no @professora Andresa, vai lá, segue ou se inscreva no canal. Compartilhe para que mais pessoas possam conhecer as análises. E é importante que a gente possa, de fato, construir e realmente ter uma leitura proficiente. E o leitor se faz leitor lendo. Não tem outra alternativa, né? Que a gente possa incentivar outras pessoas a terem essa prática de leitura. Inclusive, essa semana eu vou estar falando sobre como montar um cronograma de leitura. Você mesmo escolhendo suas leituras, escolhendo o seu tempo ideal para fazer isso. Então, só o meu cronograma, eu coloquei 13 livros em 3 meses. Já fiz os cálculos, não, que são 13 livros em 3 meses. E você pode ler menos, ler mais do que eu, mas depois, durante a semana, eu vou ensinar vocês como fazer isso. Gente, muito obrigada pela participação. Na próxima quarta-feira, eu vou estar esperando por vocês às 17 horas. Esse vídeo aqui, por favor, curtam, tá bom? No Instagram, que é pro Instagram distribuir para outras pessoas. Beijo e até a próxima!